Olá, que a paz do Senhor esteja entre nós. O assunto de hoje fala sobre a fé que transporta montanha. A fé que transporta montanha. Jesus, quando esteve entre nós, ele resgatou a fé. Jesus, quando procedia às curas, ele falava para aquele que havia sido curado: a tua fé te curou. Então, Jesus deixa bem claro o valor desse sentimento, dessa manifestação que nós temos dentro de nós e que nós podemos expandi-la. Só que Jesus nos fala a fé que nesse caso entra até como um pronome interrogativo. Que fé é essa? Costumeiramente, nós encontramos pessoas que dizem a fé remove montanha, a fé transporta montanha. Eu tenho fé que vou ganhar na loteria. Eu tenho fé que vou arrumar emprego. Eu tenho fé que vou entrar na faculdade. Isso não é a fé que. Porque nós estamos, quando procedemos dessa maneira, nós estamos transferindo o nosso problema para que Jesus o resolva. E não é essa a fé. Ou Deus o resolva, não é isso? Melhor dizendo. Mas não é essa a fé que Jesus nos trouxe. Ele fala de uma fé que transcende isso. Ele fala de uma fé de comprometimento. Por isso que eu frisei no começo, a fé que transporta. Esse lado mecânico, essa fé que sai no nosso intempestivo, eu tenho fé. Eu acredito em Deus, tenho fé. Não é isso que Jesus nos colocou, assim eu entendo. É comum, nós temos uma educação, pelo menos eu, que vem da Igreja Católica, onde dizia, você tem que acreditar em Deus, você tem que ter fé. Se você não acreditar em Deus, se você não tiver fé, você vai ser punido, você vai para o inferno, lá tem fogo. Então vem o medo, a imposição. Fazer a primeira comunhão, todos aqueles aparatos, decorações de orações, de preces e coisas desse tipo. Então a gente fica condicionado, automatizado. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu acredito em Deus. Mas como é que é isso? Como funciona isso? Sim, acreditamos em Deus. Sabemos que temos força de nos aproximarmos a Deus através do pensamento, a nossa vontade. Mas isso é o suficiente para dizer eu tenho fé? Eu acredito em Deus e tenho fé que Ele vai resolver os meus problemas? Não é bem diferente. Porque quando nós falamos, quando nós nos manifestamos sobre a fé, e no Espiritismo é muito claro, ela é raciocinada, ela é questionada. Isso é importante. Isso faz com que a gente possa dirimir dúvidas, sem medo. Sem medo, porque Deus não pune ninguém. Esse medo, esse Deus punitivo que nos colocaram na mente, esse Deus punitivo de Moisés, ele não existe. Ele não existe. Existe um Pai de amor, de caridade, de justiça, de leis imutáveis.
para todos. Então, se eu falo, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria, quantos que não jogam na loteria que também falam, eu tenho fé, eu tenho fé. Então, quantos não vão ganhar na loteria? O pai não vai beneficiar um em detrimento dos outros. Vai beneficiar todos? Haja loteria, haja dinheiro. Eu tenho fé que vou entrar na faculdade. Ah, tá bem, é só você. E os outros? Não tem fé? Eu tenho fé que eu vou ganhar esse jogo, mas o outro do lado do time também tem fé. Então o jogo fica 0-0, fica oxo, 0-0. Porque o pai é de todos. Somos irmãos. Então essa fé, ela é uma fé mecânica, né? Ela sai automaticamente. Ok, tudo bem. Mas não é essa fé que transporta montanha. A fé que vai, além disso, a fé que vai transportar, que é aquela fé raciocinada, ela vai buscar o motivo das coisas, que nos leva a pensar, nos leva a discutir a respeito, sem medo, repito, sem medo. Porque nós estamos aqui para aprender, nosso momento aqui é de aprendizado. É de evolução espiritual, de evolução intelectual. Não é de discussão a esmo, coisas que você quer forçar para que elas existam para você, e aí você se satisfaz com isso, achando que o seu problema já está resolvido, ou pelo menos está justificado, e você joga para debaixo do tapete ou empurra com a barriga. Não é isso. Não é esse resgate de fé que Jesus veio e nos mostrou. Não é essa aproximação com o plano superior dessa maneira. A fé que resgata montanha, que transporta montanha, desculpe, é a fé que faz com que você, a gente, nós estejamos aptos, prontos a enfrentarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não é ficar, por exemplo, de frente com a montanha, dizendo, a minha fé vai remover esta montanha, e ficar ali esperando que alguém venha e remova a montanha, ou cave um túnel para você passar. Não, você tem que analisar, você tem que ver este problema de frente para você traçar a sua caminhada, de como você vai conseguir transpor esta montanha. Essa montanha são os problemas, são as nossas dificuldades, são os motivos pelos quais nós viemos a este plano. Vidas pretéritas, saudarmos compromissos, dívidas. Então é nos prepararmos, analisando os nossos problemas de frente, de como eu vou transpor essa barreira. Sim, porque uma montanha eu posso tentar transpô-la subindo até o cume e depois descendo, mas eu posso também ladeá-la. Os problemas vão ser diferentes, isso aí. Mas nós temos que tomar essa iniciativa. Agora, a esmo, você toma uma iniciativa a esmo. Não vejo uma boa saída. Porque a gente começar uma caminhada e depois ter que retornar, ou depois ter que arrumar variantes, é muito pior. Mas, se nós estivermos imbuídos da fé que transporta a montanha,
nós temos que estar preparados, ou seja, preparados espiritualmente e, logicamente, fisicamente, mas espiritualmente preparados, conhecedores das leis de Deus, da doutrina do Mestre que veio nos trazer e veio nos mostrar, exemplificou. Mostrou que a estrada não é toda pavimentada, não. Nós vamos ter que pavimentar essa estrada para que a gente possa caminhar. É uma coisa fácil? Acho que não. Não é fácil, não é fácil. Por isso que nós temos que ter a fé que. Porque não é fácil. Não viemos aqui para encontrar as coisas fáceis. Então, nós temos dívida a pagar, não é fácil pagar a dívida. Agora, nós vamos ter que estar a par, conhecermos, irmos nos melhorando através de uma somatória de conhecimentos, de experiências, mas imbuídos dessa fé que, conhecedores das leis naturais, da doutrina, e nos assambarcando de outras informações que, no nosso caso, no Espiritismo, nós recebemos. Porque essa estrada para a gente começar a abrir essa estrada e pavimentar essa estrada, nós temos que preparar o solo nessa caminhada. Nós temos que ver qual é o melhor local para nós andarmos. Nós vamos ter que carpinar, nós vamos ter que manter a vegetação. Os animais, a natureza, a importância da água. Nós não vamos poder caminhar passando por cima de tudo, pisoteando tudo, destruindo tudo. E além desse trabalho nosso, um trabalho desse construtivo, com parâmetros, com conhecimento, adquirindo com observação, com paciência, com perseverança, com disciplina, com coragem, com determinação e com fé que nós vamos construindo a nossa estrada e ainda encontraremos pelo caminho irmãos que necessitarão de ajuda. Nós necessitamos, por isso como falamos na fé, e encontraremos irmãos, sim. Encontraremos animais necessitando de ajuda. Armadilhas para nós e para os animais. E como procederemos? Vamos olhar só para a nossa estrada, só para o nosso umbigo? E caminharemos sem olhar para os lados nem para trás? Não. Além das nossas tarefas, além dessa estrada ser pavimentada, a gente tem que estar preparado para uma ajuda a essas pessoas, esses irmãos, ou a natureza, que necessitam. Faz parte. É um compromisso. Sim, um compromisso muito grande. Nós não podemos destruir. Aquilo que nós fomos tirando, a gente precisa reparar. Mas se você não estiver preparado, não estiver com força, com coragem, com determinação, se você não estiver ligado a Jesus, se você não estiver ligado a
a Deus, a um plano superior. Se você não entender isso, a gente não consegue caminhar. Fica difícil. Nós vamos andar a esmo. Essa estrada não vai servir. Vamos achar que pegamos o caminho errado. Vamos sair por outra estrada. Começar de novo. Não vai dar certo. Vamos retornar e vamos ficar assim. Para um lado e para o outro, e para o outro, e para o outro. E de repente, se nós não tivermos a fé que, começamos a desacreditar. Começamos a achar que nós somos esquecidos por Deus, por Jesus, que nós merecemos uma melhor sorte. Então, se nós ficarmos pensando na sorte, ela não existe, uma ajuda, não sorte, ajuda, não acaso, não existe acaso. Nós fazemos as coisas com os bons pensamentos, com boa frequência alta, nós criamos essa psicosfera. Mas se nós ficarmos pensando que nós não temos sorte, voltamos para o primeiro caso, quando eu comecei. Então você tem uma fé mecânica, é labial, sai da garganta para fora e não do coração e nem do cérebro. Achando que você vai ser socorrido sem fazer nada. Então, este está, que eu vejo, a diferença entre a fé que transporta e a fé transporta. É tudo um preparo. É tudo um condicionamento. Nós precisamos limpar a mente com relação a informações que nós obtivemos, que nos passaram quando nós éramos pequenos, crianças, que nos impuseram muitas coisas. Nós temos inteligência, nós temos o livre-arbítrio e temos a coragem de pôr isso em prática, de saber como funciona, de querer ver isso. Mas é lógico que é com lógica, é com a razão, não é atabalhoadamente que nós vamos conseguir. E nós temos que fazer o balanço daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos produzindo e do que nós estamos colhendo. Colhemos aquilo que plantamos, mas às vezes a colheita não está naquilo que nós gostaríamos. Porque a produção é pouca pelo que você investiu. Então, onde está o erro? Em algum lugar tem um erro. Plantou na terra errada, não adubou, não aguou. Então, nós precisamos caminhar analisando o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução intelectual. Não é analisar o nosso crescimento material. Então, eu tenho mais isso, eu consegui mais aquilo, materialmente falando. Não é esse balanço. Esse balanço, nós sabemos perfeitamente que num determinado momento encerrou. Ele vai ficar. E nós vamos continuar na estrada. Sim, e nós vamos continuar na estrada. Uma estrada diferente dessa que nós iniciamos, mas é contínua. É contínua, porque ela depende, a próxima estrada, ela depende dessa que nós começamos. E como nós estamos caminhando nessa estrada. E o que nós estamos fazendo nessa estrada? Qual é a construção que nós estamos fazendo e deixando para quem vem atrás de nós?
Isso é uma coisa extremamente importante. Pensar que nós temos que trabalhar e voltamos a Jesus. Jesus vem e fez um trabalho magnífico. Apesar de tudo que ele sofreu, foi cuspido, foi apedrejado, foi com a lança espetado, foi xingado, trocado, vamos colocar, por um irmão que naquela época era considerado ladrão. Na verdade, tinha que trocar por ninguém, nós não queremos a morte de ninguém. Mas preferiram Barrabás do que Jesus. Mas ele fez, aí ele caminhou. Ele caminhou. O que ele veio aqui, o que ele projetou, o que ele tinha se preparado para fazer e fez, é o caminho traçado por ele. E ele seguiu. E nos disse que nós também poderíamos chegar a ele até ultrapassá-lo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós o adotamos como modelo e guia. Que não é uma coisa simples. Adotar alguém como modelo e guia tem que ser representativo. E não também da boca para fora. Tem que se confiar. Tem que se ter fé. Porque você endossa embaixo. Então, a estrada que Jesus nos mostrou e depois continuou mostrando, e que nós sabemos mais ou menos, né, como funciona, é a estrada que nós temos que caminhar e deixar a estrada pronta para aqueles que vêm vindo. Eu tenho 3 filhos, dos quais os 3 são espíritas, frequentam o centro. O mais velho frequenta um outro centro junto com a minha nora. A minha neta, que faz agora 5 anos em dezembro, ela participa do Evangelho para crianças. Lá existe, muito bom. Eu, em outras palestras que eu já fiz, já chamei atenção não, desculpa, fiz uma observação, para que as pessoas tragam as crianças. Poxa, tragam as crianças. Faça o Evangelho no lar e deixe as crianças também opinarem. Porque essa é a estrada. Essa é a estrada de correção do planeta. É a educação espiritual, a educação religiosa. É a religiosidade. É a religiosidade, não é a religião, é a religiosidade. Então isso é importante. Cada um escolhe o que quiser. Mas tendo como base Deus. Acabou. E depois a escala. Isso é importantíssimo. É fundamental para que a gente possa passar para esse plano que nós já entramos, que é o da regeneração. Como enfrentar um plano da regeneração na situação que nós vivemos hoje? Complicadíssimo. Como passar por isso? Complicadíssimo. Onde o intelectual é forte, é alto, mas e a moral? A moral é 0,0000000, sei lá quantos anos, não vale nada, mas é maneira de se expressar, né? Onde está a moral? Essa juventude de hoje. O que faz? Qual é a responsabilidade? Com que se preocupa? Mas qual foi a educação? Qual foi o trabalho de base? Como foi feito isso? Sabe o que é fé? Discute isso. Porque a gente pergunta, você tem fé? Eu tenho. Você tem fé em quem? Em Deus. Ah, tá, tem fé em Deus. Como é que é a sua fé? Como é que você avalia essa fé? Não, acredito em Deus. Tá bom. Mas como que você pode avaliar a sua fé? Se você fosse dar um número, se você fosse quantificar, como é que você faria isso? Ou eu? Eu pensei muito a respeito disso. Eu fazia o curso do Evangelho, do Evangelho do Espiritismo, e a Márcia Mazei, ela é que dava a aula. Então,
à época, acabou quase no final, meio do livro, mais ou menos um pouco mais para frente, fiquei a Márcia chefiando, encabeçando essa parte dessa discussão sobre o livro, né, sobre o Evangelho. Eu e um colega que já morreu, é o Dirceu, vocês conheceram. Depois fiquei eu e a Márcia, encerrado, porque ele teve problema de saúde, ele teve câncer e morreu. Eu lembro dessa aula sobre a fé que transporta a montanha. E existia assim a Márcia muito meticulosa, né, preocupadíssima com essas coisas das informações bem passadas. Então ela pedia para a gente, após cada aula, fazer uns comentários, uns questionários, fazer alguma coisa, escrever a respeito. E eu lembro que eu fui escrever alguma coisa sobre a fé que transporta a montanha. E aí eu escrevendo, e me veio esse questionamento. Poxa, mas como é que eu posso avaliar a minha fé? Eu tenho fé. Mas como que eu posso avaliar essa fé? Tenho fé. Avalia. E eu fiquei pensando. E pensei. E perguntava para outras pessoas se sabiam avaliar a fé. E não tive respostas. Tenho fé. Tenho fé. Não, eu acredito em Jesus. Mas não tinha. E aí, um determinado momento, aí, sei lá, acho que estava caminhando, e me veio assim, poxa, veio uma definição para mim, eu acabei achando algo que me satisfaz, pelo menos até agora. Não que eu não mude, de repente apareça uma outra informação que me faça mudar. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, que a minha fé, para mim quantificar a minha fé, para mim dizer assim que eu tenho 100% de fé, eu preciso realizar o que está escrito no Evangelho, ou na doutrina de Jesus, ou nas leis de Deus. Ou seja, a fé que transporta a montanha, ela está diretamente proporcional à aplicação que você fizer das leis naturais ou as leis divinas ou a doutrina de Jesus na prática. O momento que eu chegar a cumprir intelectualmente, na prática, o que Jesus nos ensinou, as leis divinas, eu vou dizer assim, eu tenho 100% de fé. Não é fácil, mas é um parâmetro, eu me estabeleci para mim. Me satisfaz, repito, me satisfaz. Então eu busco, dentro daquilo do meu conhecimento, da minha evolução, busco essa fé. E não é fácil. Nós temos muitos planos ainda aí, muitas moradas. Mas, pelo menos, eu tenho um norte para me encaminhar. E volto a frisar a avaliação. A avaliação daquilo que você está fazendo comparativamente com outras coisas que você vai recebendo de informações. Não só nossa, como do plano espiritual. Então, isso é importante. Agora, voltando no assunto dos mais jovens, o que eles estão fazendo em relação a isso? Como isso está sendo trabalhado? Como as famílias estão colocando essas coisas? Mas se a gente não souber explicar isso, fica perdido. Da mesma maneira que eu digo, ficou perdido para mim. Eu acreditava num Deus punitivo. Se eu não acreditar em Deus, se eu não fizer isso, vou para o inferno. Que inferno? Sabemos perfeitamente hoje que não existe inferno coisa nenhuma. Que Deus é único, Deus é o Criador. Acabou. Cerrou. Ponto final. Não é isso? E Kardec mostra que o inferno realmente não existe. Não é isso? O inferno é diferente daquilo que nos apresentaram. Né? Então, olha a importância de nós podermos renovar essa renovação importantíssima no mundo,
no planeta, essa mudança para a regeneração, esse comprometimento que nós temos. Olha a importância da fé que de você passar essas coisas quando houver oportunidade, e no Evangelho no Lar é o sensacional, porque devemos fazer por causa disso. Também nós podermos nos direcionar. Então, eu acho que eu estou dentro do tempo, mais ou menos, não marquei. Mas, gente, pelo menos é o que eu faço, busco fazer. É raciocinar, é fazer um balanço, é ver as conquistas a nível espiritual, aquilo que nós temos. Olhar para a nossa convivência. Não só em família. Família não se discute, é a base. Mas quando a gente tem essa família unida, participante, com religiosidade, já é uma coisa fantástica que nós conseguimos. Nós conseguimos. É uma coisa de conquista da gente, porque você, com a sua companheira, você fez isso. E daí você poder sair em comunidade, em sociedade. Veja como é que nós nos tratamos. Qual é a nossa visão com relação ao futuro? O que nós pretendemos? Como que nós enxergamos, então, a fé que? Qual é o significado disso para a gente? Não só eu tenho fé. Eu tenho fé. Tá bom, tá bom. Busque, eu repito, busquei para mim. Busquem para vocês. É importante, eu vejo assim, por isso eu estou insistindo, eu vejo assim, é uma coisa muito importante. Na sociedade, uma coisa muito importante para a gente, eu sempre conversei com a Daionete, a minha esposa, vocês conhecem, e meus filhos, e quando surgem oportunidades, os amigos, para a gente, pelo menos para mim, a maior dificuldade era encontrar o espaço. Estudei, me formei, sou médico veterinário, mas você achar o espaço dentro da sociedade é muito difícil. Mas não é só na sociedade que é difícil achar espaço, em qualquer lugar. É muito difícil você encontrar o seu espaço, aquilo que te conforta, te faz bem. Então, quando a gente acha essa resposta, que nem eu falei da fé para mim, a fé que, me apaziguou. Não que eu acho que ela é absoluta, não é isso. Mas ela me ajuda. Até um momento, talvez mais para frente eu descubra de uma outra maneira. Então busquem. Eu acho isso fantástico. Isso é importantíssimo. Para que a gente possa realmente caminhar com os pés no chão, firmes, voltados dentro da nossa religiosidade para Jesus, para Deus, se colocando como um parceiro mesmo, ombro a ombro, para poder executar a missão, e não só a nossa, ainda outras que porventura nos aparecerem. Gente, acho que estou até estourando meu tempo, não sei, mas essa é a informação, é a minha maneira de pensar que eu trouxe para vocês, com relação à fé que transporta montanha. Agradeço mais uma vez a oportunidade e que Deus continue nos mandando a sua paz, o seu amor, assim como Jesus. Amém.